Vamos então ao 18º capítulo, Informações e Esclarecimentos. A volta de Ismalha ao círculo da conversação impediu o prosseguimento do assunto. Aproveitando talvez a oportunidade, Aniceto perguntou ao administrador: "Que me diz da continuação de nossa viagem? Estimaríamos alcançar ainda hoje as esferas da crosta." Dirigiu-nos Alfredo significativo olhar e falou: "Não me sinto com o direito de alterar-lhes o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitarem aqui. Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética, ainda para hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação." Então vamos lembrar que plasmamos o que pensamos, o que sentimos, a nossa palavra se materializa e como onda sonora vai para o espaço, vai para todos os lugares. Então nós vamos criando à nossa volta essa psicosfera de raiva, de ódio, principalmente no caso da guerra, e isso vai se expandindo para o planeta. Chega uma hora que as nuvens deletérias ficam tão carregadas que tem essas tempestades magnéticas, que como se é uma forma dessas nuvens de energia acumulada, energias ruins, energias densas, se soltarem, digamos assim. E é isso que ele está dizendo, vai haver uma tempestade magnética. Então ele pede para o Aniceto, o André e o Vicente pernoitarem ali, para irem depois para a crosta terrestre, depois que passar essa tempestade. Não por causa do Aniceto, porque o Aniceto é um espírito elevado, ele tem outros conhecimentos e outras capacidades, mas com certeza por causa do Vicente e do André, que são espíritos ainda em estudo, em aprimoramento, e sentiriam bastante essas modificações atmosféricas. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Reduzido o número de homens e mulheres, continua cultivando a espiritualidade superior. É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. É o que eu estava comentando. Aniceto escutava com atenção. "Não me preocupo com a sua pessoa", continuou Alfredo, dirigindo-se de maneira particular ao nosso instrutor. "Mas esses dois amigos, penso, seriam desagradavelmente surpreendidos." "Tem razão", concordou Aniceto. E, esboçando significativa expressão fisionômica, prosseguiu. "Avalio o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana." Então ele coloca como está difícil nessa época de guerra para os trabalhadores espirituais poderem trabalhar junto aos humanos, junto aos encarnados, né? Se é difícil hoje, que nós temos tempos de paz longos como nunca houveram antes, né? Nós sempre tivemos guerras, hoje temos conflitos no Oriente Médio, em alguns lugares, em regiões que sempre teve conflitos. Mas nós já tivemos conflitos no globo todo. Aqui, nessa época, é a Segunda Guerra Mundial, um conflito praticamente no globo todo. Nós temos tempos de paz já bem prolongados e a gente vê que é difícil para o plano espiritual. Infelizmente, a Terra continua cercada pelos nossos pensamentos, eles não são bons, né? Cercada por sentimentos e por emoções que não são boas. Imagina nessa época de guerra, como devia ser difícil trabalhar junto com a crosta. "São grandes servidores", disse o senhor do castelo. "De quando em quando
observo-lhes pessoalmente os núcleos de atividade santa. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança, faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse com bonecas. Como criança que somos, né? Mexemos com o planeta, com a natureza, com as coisas humanas, né? Como se fossem bonecos, crianças que somos. A colocação que ele faz é perfeita. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas invisíveis ao olhar humano não disseminem vibrações mortíferas a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. Então eles trabalham para que essas descargas, né, de energias magnéticas deletérias não piorem mais ainda a situação, inclusive com epidemias, né, pela Terra. As colônias espirituais da Europa, mormente as de nosso nível, estão sofrendo amargamente para atenderem às necessidades gerais. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados em consequência dos bombardeios. Nosso lar, né, a cidade Nosso Lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas. Os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós estão superlotados de europeus desencarnados violentamente. Fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos terríveis bombardeios na Inglaterra, Holanda, Bélgica e França, sucedem-se outros de não menor extensão. Depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso para os nossos núcleos americanos. Temos aqui o nosso campo de concentração com mais de 400. Então eles estão recolhendo, né, desencarnados da Europa para esses núcleos aqui na América do Sul, para ajudar para que diminua o contato. A gente precisa entender perdão, que esses espíritos desencarnados juntos a esses núcleos, né, de ajuda nos planos espirituais próximos da crosta, mantém o contato entre encarnados e desencarnados por sintonia, perdão, acontece da mesma forma entre encarnados e encarnados. Então, um encarnado que está em sintonia com outro desencarnado, com outro encarnado, esse encarnado morre num bombardeio, morre na guerra, morre em luta, ele vai para esses planos próximos da crosta e continua em contato com aquele que continua encarnado, que está em desespero. Esse desespero aumenta, vira um círculo vicioso de ódio, de raiva, de medo, de desespero. Então eles afastando esse desencarnado daquela crosta mais próxima, isolando um pouco para uma crosta, para uma esfera menos atingida pela guerra, como é o caso aqui, é o caso do Brasil, né? Então ali nos campos da paz eles poderiam manter um campo de concentração desses espíritos desencarnados na Europa, com um certo isolamento para diminuir esses efeitos desses círculos viciosos de energia, de medo, de raiva, né, de tensão. Mas não há dificuldades no socorro a essa gente? Indagou Aniceto em tom grave. E a questão da linguagem?
Vamos lembrar que nessas esferas mais próximas da crosta, nem o encarnado nem o desencarnado tem condições, aliás, nem o trabalhador desencarnado e nem o recém-desencarnado tem condições de se comunicar telepaticamente. Falta desenvolvimento, falta elevação. É pela linguagem normal. Por isso que o Aniceto coloca aqui o problema da linguagem. Os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados, explicou Alfredo. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor, com quem nos possamos entender de modo direto. Quer dizer, vem um enfermeiro instrutor daquela colônia que fale o português, né, para que ele seja o intérprete daqueles 50 que veio ali, para ele vai ser o intérprete e basicamente os da colônia ali, os brasileiros ali naquela colônia de auxílio vão basicamente auxiliar, prestar serviço, prestar socorro, alimento, remédio, e esse instrutor vai ser o tradutor nas comunicações que forem necessárias. Desse modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte de colaboração consta de fornecimento de pessoal de serviço e de material de assistência. Não seria, porém, mais justo, indagou Vicente, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões do conflito? Alfredo sorriu e explicou. Nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Determinariam focos pestilenciais de origem transcendente, com resultados imprevisíveis. É aquilo que eu estava falando, da comunicação ali direta, né? Encarnado com desencarnado. Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia. Mas quantos ofereçam possibilidade de transferência para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, são retirados dali sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas, né? Aquilo que eu estava falando, para tentar diminuir esses círculos viciosos, né, entre encarnados e desencarnados, de dor, de tormenta, de ódio, de angústia, de desespero. Então, trazendo para regiões com energias mais leves e com um auxílio, um isolamento vibratório para diminuir a angústia de quem ficou, né, e diminuir a angústia de quem está ali, para não receber os pensamentos dos encarnados, e lá aqueles encarnados não receberem tanto essas angústias de quem desencarnou, para tentar começar a limpar esse balde cheio de lama, né, com um pouquinho de energia boa caindo ali. Determinariam focos pestilenciais de origem transcendente com resultados imprevisíveis. Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia, mas quantos ofereçam possibilidades de transferência para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, são retirados dali sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Nesse ínterim, Aniceto interveio esclarecendo. Em vão, voltarão aos países do mundo, aos massacres recíprocos. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. Nós estamos interligados em rede. Nós somos um único planeta. Nós somos uma irmandade no planeta. Embora nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade não permita que a gente sinta, a gente acha que o irmão que sofre lá na Síria
Não nos afeta? Afeta sim, porque o sentimento de dor, o desespero, o que acontece lá através dessa teia energética que nos une, nos liga a todos no planeta, nós sentimos essa energia, estejamos onde estivermos, encarnados ou desencarnados. Eu vou repetir aqui. Em vão voltarão aos países do mundo aos massacres recíprocos. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contento de milhões. A neutralidade é um mito, não existe neutralidade. Por isso que aquele que, deixa como tá para ver como é que fica, alguém vai fazer alguma coisa, não preciso me meter, isso é um mito, isso é estar ajudando os menos esclarecidos. É não dar força aos bons, aos trabalhadores, é pura e simplesmente ajudar aqueles que estão contribuindo para o mal. Quando Martin Luther King diz que ele não estranhava a força, o grito dos maus, mas o que assustava ele era o silêncio dos bons, é uma grande verdade, porque aqueles que são bons se mantendo na neutralidade, eles estão dando força àqueles que são ruins. Essa que é a grande verdade. É uma ilusão achar que existe neutralidade. Não dá para ficar em cima do muro, não existe muro. Vou repetir. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. A neutralidade é um mito, o insulamento, uma ficção do orgulho político. Quer dizer, o insulamento, ficar como se fosse uma ilha, eu não vou ser atingido por nada, o problema é do outro que está lá, eu estou aqui sem que nada me perturbe, é, como ele diz aqui, uma ficção do orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Então, a humanidade terrestre é uma família de Deus, como outras famílias planetárias, como bilhões, vamos ver, olha a declaração e o esclarecimento que ele nos dá aqui, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Não existe só a nossa família planetária, existem bilhões de famílias planetárias no universo infinito e somos todos criados pelo mesmo Deus, somos todos irmãos. Então aquilo que afeta um planeta afeta o nosso planeta também. O que afeta um sistema solar afeta o nosso sistema solar. Então o que existe no macro existe no micro. O que afeta o nosso irmão que está lá na Síria nos afeta aqui no Brasil também. É a mesma lei. O que acontece a um, todos sentirão, porque estamos todos interligados numa única irmandade, numa única energia. Estamos todos mergulhados no fluido cósmico, que é a energia de Deus, nosso Criador, de todo o universo, de todos os bilhões de criaturas que existem no universo infinito. Somos todos irmãos. Temos que compreender isso para entendermos esta irmandade, olharmos o nosso planeta como uma única família, uma irmandade. Somos todos terráqueos. Em vão, a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos das esferas invisíveis. Quem não empunha as armas destruidoras dificilmente se afastará do verbo destruidor no campo da palavra ou da ideia. Então, os nossos irmãozinhos menos esclarecidos nos mundos invisíveis, no mundo espiritual menos esclarecido, estão fomentando, estão trabalhando, estão ali dando força para que a guerra continue, para o sofrimento e a agonia na Terra.
mas todos nós pagaremos o tributo. Todos, encarnado, desencarnado, o planeta pagará o tributo da dor e do sofrimento daquela guerra, como de todas as guerras que possam acontecer. É da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. É da lei de Deus, é uma lei universal imutável. Enquanto nós não aprendermos a amarmos uns aos outros, e para isso primeiro nós temos que aprender a nos amarmos, para isso a nossa reforma íntima, o nosso orar e vigiar, nossa mudança interior, nos conhecendo, podemos passar a nos amar, e quando nós nos amarmos, teremos condições de começar a amar o outro. E é da lei divina. Nós temos que aprender. Enquanto nós não aprendemos, nós não estamos caminhando para a volta à casa do Pai. Repetindo, é da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial, seja pela palavra, seja pelo sentimento, seja por ter fomentado a discórdia, seja por ter pego em armas, ou seja por ter apoiado as ideias, disseminado as ideias da discórdia, seja na palavra, no pensamento ou nas redes sociais, que hoje são tão fáceis de disseminar, de mandar para todos os cantos, e as pessoas se acham sem responsabilidade nenhuma de estar só transmitindo uma mensagem que às vezes nem leram direito. Somos responsáveis, sim, por cada pensamento que criar discórdia, por cada sentimento ou por cada clique que nós dermos ali para enviarmos uma comunicação que crie discórdia. Vou repetir. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Alfredo, que parecia ponderar seriamente os conceitos ouvidos, observou: é justo. Aniceto voltou a considerar após silêncio mais longo. Estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova. Vamos lembrar quando nós vimos lá no nosso lar, falando de Alvorada Nova, é um plano superior ainda ao nosso lar. A gente vê pouca coisa, falando pouca coisa de Alvorada Nova, porque é um lugar que poucos que estão ali no nosso lar têm acesso, só os espíritos superiores. Então, repetindo, o Aniceto esteve em nosso lar, esteve em Alvorada Nova. Vou repetir, o Aniceto falando. Estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas. E vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Então ele viu lá no Alvorada Nova, que é um plano superior ao plano do nosso lar, que a espiritualidade superior dos planetas vizinhos, então a irmandade superior dos planetas vizinhos ao planeta Terra, estavam se reunindo para manter, como ele coloca aqui, cuidados, né, com as energias vibratórias vindas da Terra. Determinaram os núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, né, dos nossos irmãos que residem em planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância. Então os planetas vizinhos, os espíritos superiores dos planetas vizinhos, estavam em máxima vigilância desde a declaração da guerra em relação aos efeitos, em relação às vibrações deletérias, em relação às influências que essas vibrações causariam nesses planetas e nesses irmãos que vivem nesses planetas à nossa volta. Olha só que interessante. Isto aqui, esse livro foi publicado em 44.
né? Poucas pessoas se atentam às informações que estão nos trazidas por eles, por esses livros, por este livro que nós estamos lendo. Então ele coloca aqui: e vinha saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco, mantidas com o planeta Terra. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito. Então eles estão criando ali praticamente um campo de isolamento para as energias deletérias da Terra, para que eles não sofram, sejam atingidos por essas energias, e que nós, né, que vivemos aqui no planeta Terra, estejamos encarnados ou desencarnados, somos nós que temos que limpar a sujeira que fizemos, ou seja, a roupa suja tem que ser lavada por quem sujou. Nada mais justo. E eles estão criando ali um isolamento para que eles em outros planetas não sejam atingidos. Somos finalmente a casa grande obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Sorrimos todos com esta comparação. Ismalha, que permanecia em silêncio, não obstante a funda impressão que se lhe estampara no rosto, considerou com delicadeza. Infelizmente, na feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Somos ainda aquele mesmo povo lá em Jerusalém, escravizado ao erro, a interpretar as leis ao seu bel prazer, a usar os ensinamentos ao seu bel prazer, dando ouvidos moucos às palavras do Cristo, virando as costas ao amor que Cristo trazia, sendo complacentes e coniventes com os Pilatos da vida, com os fariseus, com aqueles que crucificaram Jesus, porque ele trazia o amor, ele trazia a mudança. E todos nós que estávamos lá naquela época, como hoje, não queremos mudanças. Queremos ficar na nossa zona de conforto, porque mudança requer trabalho, conhecimento e vontade. Repetindo aqui o que ela coloca. Infelizmente, na feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro. Todos os dias. Jesus, com a sua palavra, traz a sua palavra para nos ajudar, para nos servir, através de todas as situações, dos livros e das pessoas que nos estão à nossa volta, e nós o conduzimos de novo ao madeiro, à cruz. Nós não queremos mudar. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Nós estamos ali que nem um cachorro correndo em volta do rabo, sempre refazendo os mesmos erros. Não saímos do estágio da experiência e dolorosamente para nós estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os jairos que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os nossos negócios com os Anáses e os Caifáses. Nesse passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Não mudamos em nada. Mudou a tecnologia, mudou o mundo à nossa volta, na ciência e na tecnologia. No sentimento, no pensamento, continuamos os mesmos, que na época de Jesus preferimos crucificá-lo a aprendermos ou olharmos para os ensinamentos dele. Encantado com as definições ouvidas, aventurei-me a dizer: como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. Nestes tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Sempre a prece é o farol que ilumina o caminho. É a diferença em todos os lugares, em todas as situações. É a prece verdadeira. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz.
Perdão. Imaginem que, para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, já fui mais de uma vez ao serviço de assistência na Europa. Há dias, em missão dessa natureza, fomos, eu e alguns companheiros, aos céus de Bristol. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeiros. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual, um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para nossos olhos. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos Atos, em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam hinos em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Às vezes, concluiu o senhor do castelo em tom significativo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Infelizmente, é uma grande verdade. Às vezes, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Que cena maravilhosa que ele descreve. Em pleno... Desculpe a minha emoção. Em pleno bombardeio, verdadeiros cristãos em oração, cantando hinos de louvor, pedindo as bênçãos dos céus, lembrando e orando ao Pai, pedindo luz, às vezes ali sem perceber, sem ver que estavam no meio da escuridão com um bombardeio lá fora, mas com uma luz imensa, formando um farol de luz no meio da igreja, que eles viram do espaço e foram até lá e se mantiveram de pé em respeito, cantando com eles um hino. Ali era um abrigo antitrevosos, era um farol de luz no meio das trevas. Que seja um exemplo e uma lição para nós lembrarmos durante os nossos dias. Vamos continuar estudando e aprendendo no próximo capítulo.